também. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Foi decretado aqui o juízo sobre ele. O príncipe deste mundo é Satanás, é a serpente. Capítulo 16, versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, olha só, já está julgado. Já está julgado. E esse julgamento ocorreu, queridos irmãos, o juízo começou a ser executado lá na cruz, quando Jesus morreu. Então vamos ler Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, lá naquela cruz, ele, o descendente da mulher, o filho do homem, destruísse aquele que tem o poder da morte. Aqui está a execução do juízo, a saber, o diabo. Lá naquela cruz, o Senhor pisou na cabeça da serpente. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Claro, quando falamos destruiu aquele que tem o poder da morte, isso refere à sua ressurreição. Aquela cruz inclui a ressurreição. Não podemos ter a cruz sozinho. Muitos ainda têm um crucifixo, carregam um crucifixo, nos táxis tem crucifixo, carregam um crucifixo aqui no pescoço, e muitas igrejas ainda têm um crucifixo. Cristo não está mais na cruz. Cristo já desceu da cruz e já ressuscitou. Tá? Então, quando falamos da cruz, se inclui aqui a morte e ressurreição. Esse par é inseparável. Primeiro a morte, depois a ressurreição. Então lá naquela cruz, e através da sua ressurreição, o descendente da mulher destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte final. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para quê? Para destruir as obras do diabo. Louvado seja o Senhor. Agora, queridos irmãos, tudo isso foi Jesus que realizou. Lá naquela cruz, ele deu início à execução da sentença de juízo contra a serpente, contra Satanás. Mas você sabe, queridos irmãos, hoje, Satanás e seus anjos ainda dominam os ares, com seus principados e potestades. Eles ainda têm os seus lugares nos céus. Não no terceiro céu, mas nos céus. E exercem muita opressão sobre a humanidade. Eles têm grande influência hoje nos lugares celestiais. Então, vamos ler agora Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo onde tem a execução final dessa sentença, quer dizer, quase que final. Apocalipse 12, versículo 9. O versículo 9, eu não vou ler de novo todos os versículos por causa do tempo, mas é preciso saber que esse versículo 9 vem logo depois do arrebatamento do filho varão. E de acordo com o nosso entendimento, o arrebatamento do filho varão, em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, no final fala, o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse arrebatamento tem a ver com o que acontece no versículo 7 a 9, essa batalha que tem no céu. O arrebatamento do filho varão está diretamente relacionado com a peleja, a batalha que tem no céu, entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Porque o filho varão representa os vencedores, eles têm experiência em derrotar o inimigo aqui na terra. Então eles também entram nessa batalha. No percurso para o terceiro céu no arrebatamento, eles participam dessa batalha.
Então vou ler aqui, queridos irmãos, versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. O dragão e seus anjos não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles perderam os principados e potestades, perderam esse espaço no céu, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa foi o decreto dessa sentença, um passo a mais. Sabemos que a sentença final, o juízo final contra Satanás será no final do milênio, quando ele será jogado no lago de fogo, onde pertence, juntamente com seus anjos. Mas aqui já é um passo grande dado. Ele vai perder o seu lugar nos céus com os anjos. Eles não mais dominarão os céus estarão vazios agora, esperando para o período do milênio, quando nós, os vencedores, reinaremos nessa área celestial. Então, queridos irmãos, esse é o decreto da sentença contra Satanás, contra o diabo, contra Satanás e seus anjos, contra a serpente. Sim, esse é o juízo de Satanás. Este te ferirá a cabeça. Então, esse juízo foi executado aqui. E na era da igreja em que nós vivemos? Nós temos, irmãos, também uma promessa para nós. Vamos ler Romanos capítulo 16. E eu espero que esse versículo de Romanos 16 seja um grande encorajamento para vocês. Já falamos no passado, mas vamos relembrar esse versículo. Romanos 16, você sabe que Romanos fala da salvação plena de Deus. Fala do homem, da transformação do pecador em herdeiro. De pecador ele se torna um filho de Deus. Filho teknon, filho novo, imaturo. De filho teknon ele evolui, ele cresce para ser o filho huios, o filho maduro, experiente. Mas não termina aí. O último passo dessa progressão é o herdeiro. O que Deus quer não é um filho teknon, nem só um filho huios. O que Deus quer são herdeiros, os vencedores, os herdeiros que vão herdar o reino. Então, do capítulo 1 até o capítulo 9, capítulo 8 fala dessa salvação plena de Deus. E no final do capítulo 8 já fala da glorificação. Daí entram 3 capítulos, 9, 10 e 11, nos quais Paulo fala dos judeus. A porção que eles têm no plano de Deus. E a partir do capítulo 12 até o 16, o conteúdo é a vida da igreja. É algo precioso, precioso. A vida da igreja. A salvação plena de Deus, individual, é do capítulo 1 a 8. Mas essa salvação plena não é completa sem a experiência da vida do corpo. Então, a partir do capítulo 12 até o 16, fala da vida do corpo. É aí, queridos irmãos, que eu quero outra vez enfatizar o que eu falei nas 2 últimas semanas. Querido irmão, querida irmã, não ouça, não dê atenção para o que o inimigo pode estar colocando na sua cabeça. Agora, durante a pandemia, eu experimentei uma vida da igreja em casa, agora então eu posso desfrutar o Senhor em casa, não preciso estar junto com os irmãos, não preciso ir para o salão de reuniões, estar junto com os irmãos, em casa está bom, estou sozinho aqui. Não, o que o inimigo quer fazer é usar isso para isolar você, como um membro individual. Deus não nos salvou para sermos individuais, Deus nos salvou para sermos edificados. Inclusive ele falou para Pedro em Mateus capítulo 16, quando Pedro teve a revelação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus falou para ele? Eu também te digo que tu és Pedro, que é Petrus, uma pedra pequena, e sobre esta pedra
Nossa versão fala, que traduz como pedra, que na verdade quer dizer uma rocha, uma fundação sólida sobre esta rocha que é Cristo, e a revelação que Ele é Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu edificarei a minha igreja. Não é eu formarei a minha igreja, gerarei a minha igreja, não, eu edificarei a minha igreja. Edificar, não é um monte de pedras jogadas no quintal. Não, o que Deus quer fazer é edificar, colocar pedra sobre pedra. Não estou falando de tijolo não, tijolo é produção humana, fabricação humana. Na Bíblia não fala de tijolo, tijolo só a Torre de Babel, tá? Deus usa pedras vivas para a sua edificação. Você, querido irmão, querida irmã, não é um tijolo não, tijolo é a produção do mundo. O mundo produz tijolos, você e eu somos pedras vivas. Cristo é a pedra viva e nós também somos pedras vivas. Então Ele quer nos edificar, tirando as arestas, tirando os cantos, para nos colocar juntos, para sermos a casa de Deus. Somos edificados casa espiritual, somos edificados como igreja. A igreja é algo coletivo, e a igreja também é a noiva de Cristo, é uma noiva coletiva, e a igreja também é o exército de Deus, o exército coletivo. Então não é algo individual. Romanos 12:16 fala da vida da igreja. Olha só, queridos irmãos, no capítulo 16 fala da irmã Febe, e fala fala da irmã Febe no versículo 1, daí fala no versículo 3 de Priscila e Áquila, e daí fala no versículo 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. É a igreja que se reúne. Saudai meu querido Epêneto, e assim por diante, um monte de nomes, todos irmãos edificados, que se relacionavam entre si. Havia uma vida da igreja maravilhosa em Roma. Eles eram obedientes, a sua fé, a sua obediência correu o mundo inteiro. Ali era a capital do Império Romano, então o testemunho deles ficou conhecido no mundo inteiro. E olha só, no final, esse é o versículo que nós queremos ler, no versículo 20. E o Deus da paz, então isso também faz parte da execução da sentença, do juízo contra Satanás. Quando Deus falou aquela promessa, quando Ele prometeu a vacina, em Gênesis 3,15, dizendo, este te ferirá a cabeça. Este é Cristo primeiro, mas este também, primeiro é o Cristo individual, é o Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus, mas também este Cristo é o Cristo coletivo, que é a igreja. Então aqui no versículo 20 fala, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Pés de quem? Lá na cruz, Satanás foi esmagado debaixo dos pés de Cristo. Mas aqui em Romanos 16:20, Satanás será esmagado debaixo dos pés da igreja edificada, ou seja, será esmagada debaixo dos pés da vida da igreja. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos, somente na vida da igreja, quando eu estou edificado com os irmãos, é que Satanás, eu vou conseguir esmagar a cabeça da serpente. Se eu estou sozinho, querido irmão, não corra esse risco, ele vai vir ferir o nosso calcanhar. Hoje nós somos o Cristo coletivo, o Cristo corporativo, somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. A cabeça e o corpo são um. A Bíblia fala, como o corpo é um, mas tem muitos membros, assim também vós, assim também Cristo. Hoje Cristo é a cabeça, isso está em Romanos, capítulo 12. Hoje nós estamos edificados como a igreja, como o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, o Deus da paz vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás. Ele fala dos vossos pés. A quem se refere os vossos pés? Os vossos pés se refere à vida da igreja, a igreja edificada, o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então vamos valorizar a vida da igreja. Bom, vamos avançar. Então nós já vimos
que o homem foi criado e foi infectado no jardim do Éden. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus promete a vacina. Nós concluímos agora sobre isso. E o terceiro ponto, que é bastante longo, nós vamos ver item por item, a preparação da vacina no Antigo Testamento. E essa semente da vacina, todos os itens, os ingredientes da vacina foram semeados lá no livro de Gênesis. Então, o primeiro item, vamos ler, na preparação da vacina no Antigo Testamento. Depois que o homem caiu, ele prometeu em Gênesis 3:15 essa vacina. E nós já lemos o versículo, né? Falou, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é a promessa. Mas logo em seguida, no versículo 21, Deus já age. E Deus já começa a preparar a vacina. Coisa maravilhosa. Vamos ler. Nós não podemos ler todos os versículos. Só vamos ler esse versículo 21. Então fez o Senhor Deus vestimenta de quê? De folhas? Não. Vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quando fala de vestimenta de pele, se entende que um animal foi morto. Aí está o primeiro item da vacina, a morte de um substituto. Quem deveria morrer? O salário do pecado é a morte. Deus falou, no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Mas Deus não quis matar Adão e Eva. O que Deus fez? Logo ali já, no capítulo 21, vemos o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Vemos a bondade de Deus. Vemos ali a história da redenção. Deus colocou um substituto no lugar de Adão e Eva. E ao matar esse animal, que muito provavelmente é um cordeiro, nós vamos provar daqui a pouquinho, é um cordeiro. Ele matou um animal, matou esse cordeiro como substituto para substituir Adão e Eva, para que eles não tivessem que morrer. O que nós temos aqui é a morte vicária. Morte vicária quer dizer morte, vicária quer dizer substitutiva. Esse cordeiro que foi morto representa a Cristo. Já ali, quando Deus, com muito amor, matou aquele cordeiro, ele já estava se referindo a Cristo, que um dia seria morto em nosso lugar. Esse cordeiro foi morto, daí quando foi morto, o seu sangue foi derramado. E daí ele tirou a pele, e com essa pele ele cobriu Adão e Eva. Lembrem-se que antes de Deus providenciar essa roupa de pele, essa vestimenta de pele, Adão e Eva já tinham se coberto. Já tinham se cobrido com o quê? Com folhas de figueira. Você sabe figueira, não sei se vocês conhecem figueira, que é uma árvore que dá figos, tem folhas bem grandes. Daí eles pegaram aquelas folhas e cozeram para si aventais para cobrir a sua nudez, na parte frontal ali, para cobrir a sua nudez. Mas vocês sabem, a Bíblia fala que a justiça, nossa justiça é trapo de imundícia. O que significa cobrir? Cobrir-se quer dizer cobrir-se com a justiça. Nós pecamos, nós erramos, nós nos tornamos injustos. Daí nós precisamos ser justos, ser justificados por Deus. Daí o homem procurou se justificar a si mesmo com sua vestimenta de folhas. É a justiça humana. E a Bíblia fala que a nossa justiça é só trapo de imundícia. Mas o que Deus fez? Deus então matou o animal. Em vez de o homem morrer, um animal morreu no lugar do homem. Foi uma morte substitutiva. E em vez de o homem derramar o seu sangue, irmãos, eu quero enfatizar, estamos falando tudo isso, esperamos que vocês possam valorizar
nessa sequência de todos esses itens que nós vamos compartilhar com vocês sobre o processo que Deus teve de preparar essa vacina. Muitos itens. Irmãos, isso é a palavra fundamental, que muitos irmãos novos talvez nunca ouviram. Talvez muitos nem chegaram a ler na Bíblia essas histórias. Nós queremos aproveitar, esperamos que você jovem, você adolescente, você irmão novo, irmã nova, e também os irmãos mais antigos, talvez algum de vocês tiveram alguma deficiência na formação das verdades bíblicas, e algumas coisas ficaram com falhas, com lugares, com espaços vazios. Esse é o momento que nós queremos preencher todas as lacunas com essas verdades fundamentais. Esperamos que você não perca nenhuma dessas palavras, possam estudar, ler, revisar, porque isso vai nos dar um fundamento sólido para que não sejamos jogados de um lado e outro por qualquer vento de doutrina. Precisamos saber em que se baseia a redenção de Cristo, como essa vacina foi preparada, para nós podermos valorizar, apreciar o que Deus fez por nós. E domingo de manhã, quando houver a mesa do Senhor, o nosso apreço aqui dentro pelo Senhor vai ser muito mais elevado, muito maior. Nós vamos entender muito mais o que Cristo passou e o trabalho que Deus se deu por 4.000 anos para preparar esse Jesus maravilhoso. E nós ainda muitas vezes nem queremos invocar o nome dele. Nós ainda muitas vezes não valorizamos. Buscamos recursos no mundo para nos satisfazer. Então, queridos irmãos, esse processo de Deus matar um animal, derramar o seu sangue, fazer uma roupa de peles, um vestimento de peles, isso representa a redenção e a justificação. A redenção através do sangue que foi derramado. A redenção através da morte substitutiva. Irmãos, estamos inserindo conceitos teológicos aqui. Verdades bíblicas elevadas. Esperamos que vocês possam guardar esses termos. O derramamento do sangue representa a redenção de Cristo. A sua propiciação. A sua morte substitutiva, tomando nosso lugar. E a pele representa a justificação. Deus usou aquela pele para cobrir a nossa nudez. Essa pele representa Cristo como a nossa justiça. Então vamos